Ana, do canal Cogumelos Cinematográficos, e hoje a gente vai falar sobre o Internato Las Cumbres. A série tá voltando para sua terceira temporada, então hoje eu trouxe um resumão pra gente lembrar de tudo que aconteceu até aqui. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para seguir a gente em outras redes sociais e é isso. Vem vinheta e partiu os vídeos. A nossa história começa com um grupo composto por Paul, Amaya, Manu e Adele tentando fugir do internato Las Cumbres, que mais parece uma cadeia. A Amaya e o Manu conseguem ir pro bosque ao redor do internato, mas a Adele, com a sua tendência de estragar tudo, dá um surto e diz que não consegue ir, e daí o Paul, que é irmão dela, fica pra trás também. Nesse rolê, o Manu cai, bate a cabeça e é levado por um cara com máscara de corvo. E não demora muito para a diretora do colégio e um dos professores encontrarem a Amaya e levarem ela de volta pro internato. Só que assim, ela tava gritando que o Manu foi levado, só que ninguém ligou muito. A Amaya e o Paul tentaram chamar a polícia para ajudar o Manu, só que como sempre a Adele estragou tudo. E daí ela ficou se sentindo culpada e pediu pra Alba, que é filha da Célia, uma das moças que trabalha no colégio, ir até a vila chamar ajuda. A Alba vai, só que no meio do caminho ela é assassinada de uma maneira horrorosa. E também vamos falar dos professores. Tem a Elvira, que está desenvolvendo uma tese sobre os alquimistas que viviam ali no bosque ao redor do internato. Tem o Elias, que é um monge, o Pelaio, que parece que era um monge, um novo professor de música, que é o Leon, também tem a Mara, que é diretora do colégio, e o Mário, que parece que é professor de educação física. E também é importante citar o Dário, um neurocientista controverso, porque afinal de contas toda história de ficção precisa de um cientista maluco, que parece que é dono ali do colégio e ele é pai de uma das alunas, a Inês, que tem amnésia. E ele manda a Mara denunciar o desaparecimento do Manu e daí ela entra em contato com a polícia e com os pais dele. E daí descobrem que ele enviou um cartão postal. Só que o Paul descobre que naquele cartão postal, na verdade, estava escrito ajuda. Uma noite, todos os professores saem do colégio e a Maya organiza uma festinha. E daí ela, o Paul e a Adele encontram uma pintura dos sacrifícios que eram feitos pelos alquimistas que viviam no bosque. E coincidentemente, foi da mesma forma que a Alba foi assassinada. E assim eles começam a investigar o ninho do corvo. Só que a Mara descobre dessa festinha e começa a procurar o organizador. E daí a Adele dedura a Maya, só que vários alunos começam a dedurar pessoas aleatórias. Então não acontece nada com a Maya, mas geral passa a odiar a Adele. E daí ela, na sua solidão, se aproxima bastante da Rita, uma outra aluna que é bem violenta, na verdade. E no colégio também tem uma igreja onde vivem os monges da ordem dominicana. Se eu não me engano é esse o nome, mas eu não tenho certeza. E o líder dessa ordem, o Dom Arturo, diz que os membros do Ninho do Corvo estavam buscando a imortalidade e que a função daquela ordem que seguia o São Malaquias era ser o exército de Deus contra o diabo. Estranhamente, o Elias, que é aquele monge que é professor, tinha uma das roupas dos corvos lá. Só que a gente descobre que essa roupa não era dele, na verdade era da Yolanda Pascoal, uma aluna que morreu durante um exorcismo. E já que a gente tá falando de professor, também é importante falar do Leon, que era levemente obcecado com a Inês. Daí um belo dia ele sequestra a menina e leva ela pro meio da floresta. Só que ela foge, mas assim a gente descobre que ela não é filha do Dário. Na verdade, ela e o Leon se conheciam bem demais até, só que um belo dia ela desapareceu. E já vamos aproveitar esse momento para falar que a Maya começa a ter visões compartilhadas com a Inês e que o Manu tá vivo, ele tá preso em um quarto todo branco, bem estranho. E também é importante falar do Eric, um outro aluno que estava tendo sintomas muito parecidos com os da Yolanda Pascoal, o que levanta a orelhinha do Elias. Ele começa a pesquisar e descobre que tem uma empresa testando medicamentos nos alunos. E ele estava prestes a contar tudo para todo o mundo e daí a Mara mata ele. Bom, a Adele vai para Paris para ver o casamento do tio. O Paul não vai porque, veja bem, a Adele quebrou um aquário e ele levou a culpa, mas ela pôde levar a Rita, aquela menina bem violenta. Só que no meio do caminho, a menina Adele teve uma síndrome de culpa e decidiu voltar pro internato porque ela não queria ficar sem o irmão. Só que ela se perde no meio da floresta, encontra um cara com máscara de corvo e vai parar naquele quarto branco junto com o Manu. E o Manu, por sua vez, ajuda ela a fugir. E daí aparecem as lanternas no céu. E tem um rolê que toda vez que essas lanternas aparecem, a sociedade do Ninho do Corvo se junta e eles sacrificam uma virgem. E dessa vez foi a Rita, que provavelmente foi atrás da Adele depois que ela foi embora. Bom, o grupinho ali consegue encontrar uma passagem pro local onde os membros da Sociedade do Ninho do Corvo se reuniam.
A Inês ajuda eles a chegar até lá, e de lá eles encontram uma saída para o meio do bosque, acham que estão livres, só que na verdade encontram eles e eles são levados de volta para o internato. No caminho eles encontram a Adele, que está imunda e perdida, e ela também volta para o internato. E a primeira temporada termina com a Inês descobrindo que o Leon faz parte da Sociedade do Ninho do Corvo. No começo da segunda temporada a gente vê que a Adele tinha prometido que ela ia dar um jeito de voltar para buscar o Manu. E ela, a Maya e o Paul realmente dão um jeito de dar uma escapada e ir até aquele quarto branco. Só que quando eles chegam lá já era tarde demais. O Manu tinha sido levado para a sala 3. Enquanto isso, a Elvira descobre que a Yolanda Pascoal foi envenenada e ela conta isso pro Dom Arturo. E o Dom Arturo, por sua vez, diz que a receita para esse veneno específico foi perdida há muito tempo, mas que ela estava no códex que era utilizado pela galera do Ninho do Corvo. E que ter uma menina morta com esse veneno era prova da existência dessa seita. E ele também cita que a existência dessas pessoas era uma afronta a Deus e por isso eles foram condenados a esquecer. E também temos algumas revelações. A Inês descobre que ela também fazia parte da Sociedade do Ninho do Corvo e obviamente o Dario não era pai dela, mas ele tá com o Manu conduzindo alguns experimentos no cérebro dele. Um pouco mais pra frente a gente vai descobrir que ele fez alguns experimentos semelhantes com a Inês, só que envolviam troca de sangue, e ele usou a Maya, e por isso que as duas estavam tendo visões compartilhadas. É importante dizer que a culpa estava matando a Mara por dentro, e a Elvira deu um jeito de piorar isso. Então ela colocava umas flores no túmulo do Elias e depois dava pra Mara. Espalhava umas fotos do Elias, e daí a Mara ia enlouquecendo pouco a pouco, e no momento de desespero ela confessa os seus crimes pro Salvador, um monge que vai substituir o Elias. Bom, voltando pro Manu, ele estava lá sendo usado de cobaia, só que ele consegue fugir e voltar pro internato. Ele estava bem prejudicado, mas a Mara não acreditou na história dele. Na verdade, ela acha que ele ficou se drogando e voltou pro internato quando não tinha mais pra onde ir. Mas o importante é que ele volta para as atividades normais e não demora muito pro Paul perceber que ele estava escondendo alguma coisa. E essa coisa que ele estava escondendo era a Patrícia, a mãe do Paul e da Adele. O rolê é que quando ela era pequena, ela estudou no internato junto com a Célia, e parece que naquela época Las Cumbres não era uma prisão, então ela fugia muito pro bosque e lá ela conheceu uma bruxa que não envelhecia, que por acaso era a Inês. Só que a Inês dizia que o que mantinha ela jovem era a ciência. Então a Patrícia cresceu, se tornou uma cientista e se associou com o Dario. E um belo dia a Inês foi até ela pedir ajuda, dizendo que ela estava esquecendo de tudo. O cérebro da menina estava realmente zoado. E foi assim que um dos volumes do Codex e a própria Inês foram parar nas mãos do Dario. E ele também fez alguns experimentos bem perigosos que mataram várias pessoas e colocou a culpa disso em cima da Patrícia, que foi presa. Só que quando ela ficou sabendo que ele estava no internato, ela fugiu da cadeia para ir lá atrás dos filhos e para tentar limpar o próprio nome. E só pra gente citar, o nome da Inês não é Inês. Na verdade, ela se chama Alicia, mas aqui nesse vídeo eu vou chamar ela só de Inês para facilitar o rolê. Ela e o Leon se conheceram durante a Guerra Civil Espanhola em um hospital e ele estava para morrer. E daí ela chama as pessoas da Sociedade do Ninho do Corvo para salvarem ele, como já tinham salvo ela. Uma menina chamada Eva, que não gosta muito da Maya, solta lanternas no céu para assustar ela, o que dá muito certo, principalmente porque a Paz tinha desaparecido. Só que o rolê é que quem matava as meninas não eram os membros da Sociedade do Ninho do Corvo, na verdade eram seus inimigos, os monges dominicanos. O que até que faz sentido. Me pareceu, que eles queriam manter o equilíbrio. Então eles sabiam que todas as vezes que a Sociedade do Ninho do Corvo se reunia, uma pessoa que não devia mais estar viva sobrevivia, por assim dizer. Então me pareceu que eles queriam equilibrar as coisas. Mas enfim, a Paz é assassinada, mas o grupinho dinâmico consegue chegar ali mais ou menos a tempo e mata o assassino, que é o Pelaio, o professor. E a gente também tem que falar que antes deles irem encontrar a Paz, esse grupinho, foi até o local onde a Sociedade do Ninho do Corvo se reunia. E lá eles descobriram que os membros dessa seita estavam mortos há bastante tempo. A princípio isso não fez muito sentido, mas a explicação que veio na minha cabeça é que as outras vezes que as lanternas apareciam no céu era o Dario tentando reunir a sociedade para conseguir as outras partes do Códex. Mas isso não explica por que a Yolanda Pascoal tinha uma daquelas roupas de corvo. Para finalizar, a Patrícia queria o relógio do Dario, porque lá estavam as informações que poderiam inocentar ela, mas o Leon e a Inês querem fugir, então eles roubam o relógio como uma garantia de que o Dario vai deixar eles em paz. Só que daí a Patrícia, a Adele e o Paul vão fugir do internato, mas a polícia para eles no caminho, ela vai presa.
A Célia escuta isso e ela acha que foi o Dario que matou a Alba, então ela vai lá e tenta acertar um tiro nele, só que acaba acertando um tiro de escopeta no Leon. Confuso, mas foi assim que terminou a segunda temporada. Se eu esqueci de comentar algum acontecimento importante, já comenta aqui embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e é isso, até o próximo vídeo.